Olá, segundo ano. Aqui quem fala é o professor Lucas Silveira. E nessa semana estamos na nossa semana 4 do PET de Matemática. Pessoal, na semana 4 desse PET 3 de Matemática, vamos estudar trigonometria no triângulo retângulo. E aí, pessoal, para estudar essa parte aqui de trigonometria, o que a gente vai ver é basicamente seno, cosseno e tangente, que são assuntos que a gente já aprendeu. Pessoal, quando a gente tem o seno, a gente tem alguns ângulos que são notáveis, que são os ângulos mais utilizados, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. E aí, pessoal, quando a gente tem o seno de 30 graus, o valor é meio. Quando a gente tem um seno de 45, o valor é raiz de 2 sobre 2. E quando a gente tem um seno de 60, o valor é raiz de 3 sobre 2. Já no cosseno acontece ao contrário para esses ângulos. A gente tinha que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, aí o cosseno de 30 vai ser raiz de 3 sobre 2, vai ser o mesmo, o cosseno de 30 vai ser o mesmo valor que o seno de 60. O cosseno de 45 ele vai ser igual ao seno, então vai ser raiz de 2 sobre 2, e o cosseno de 60 graus é igual ao seno de 30, que é meio. Então aqui a gente tem um conjunto de valores, né? E na hora de voltar no cosseno a gente tem os valores do seno invertidos aqui, mas isso só para os ângulos notáveis. E aí, pessoal, a nossa tangente basicamente é seno dividido por cosseno. E quando a gente divide seno pelo cosseno e racionaliza, a gente tem que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45, como seno de 45 é igual ao cosseno de 45, quando a gente faz essa divisão, a gente tem um valor 1, e quando a gente divide raiz de 3 sobre 2 por meio, a gente tem raiz de 3. Então, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 é igual a 1 e tangente de 60 é igual a raiz de 3. E aí, pessoal, como que a gente resolve exercícios desse tipo? Por exemplo, a gente tem um determinado triângulo em que esse ângulo aqui, que está indicado na figura, vale 30. O cateto oposto a esse ângulo vale 6, o cateto adjacente y e a nossa hipotenusa vale x. Como eu descubro o valor de x e y? Eu posso usar primeiro o cosseno de 30. Cosseno de 30 vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é x, tá? Mas, professor, eu não tenho valor nem de y nem de x. Então, vamos fazer aqui o seno de 30. Se eu fizer o seno de 30, eu tenho o cateto oposto, que é 6, dividido pela hipotenusa, que é x. E aí eu encontro o valor de x. Encontrei o valor de x, só substituir. Aqui tem a solução, olha só. Seno de 30 é igual a meio. E seno de 30 é igual a 6 sobre x. É o que a gente tem aqui. Quando a gente faz a continha, a gente acha o valor de x. Aí, pessoal, calculando o valor de y, a gente pode usar a tangente. Tangente de 30 é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, 6 sobre y. Tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3 e também é 6 sobre y. Então, quando a gente resolve essa igualdade, a gente tem o valor de y. Da mesma forma, a gente pode fazer na questão 2. Se eu quero saber aqui o ângulo B e o ângulo A, dado esses valores aqui, é só eu fazer, ó, seno de A vai ser o quê? Cateto oposto, que é 10, sobre hipotenusa, que é 20. Então, seno de A é igual a meio. Se o seno de A é igual a meio, para o seno ser igual a meio, qual que é o valor de A? 30 graus. Agora, o cosseno, a mesma coisa, pessoal. Só que o cosseno aqui é cateto adjacente. Né? Cateto adjacente de 30 graus. Na verdade, pessoal, para eu saber o valor de B aqui fica fácil, né? Aqui vale 90 e o A vale 60. Se aqui vale 90 e o A vale 60, o B vai valer quanto? 30, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo é 180 graus. Na verdade, não de um triângulo retângulo, de qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos vai ser 180 graus, tá? Então, achei lá que o nosso A vale meio, né? O seno de A vale meio, então A vale 30. Se o A vale 30, o nosso B vai valer 60.
E aí a gente, quando o exercício faz a continha aqui, chega o quê? Que B vale 60 mesmo. E aí, pessoal, dado esses exercícios, ficou 3 exercícios para vocês fazerem, né, dentro dessas atividades. Como que a gente pode fazer? Vamos começar aqui, ó. Um pedreiro precisa assentar uma pedra de mármore de 4 metros na fachada de uma empresa conforme mostrado na figura a seguir. Ele pretende escorar esta pedra com 2 metros de viga de madeira, formando um ângulo de 30 graus entre elas. Qual deve ser o comprimento dessas duas escoras? Então aqui a gente vai ter a nossa pedra de 4 metros, uma escora aqui e uma outra escora aqui que tem valor X e uma outra escora que tem um valor Y, certo? Então ele vai colocar a pedra de 4 metros e vai escorar essa pedra com uma escora em cima e uma escora embaixo. E essas duas vigas aqui é o que eu pretendo saber o tamanho delas. Bom, pessoal, eu sei que o seno de 30 vai ser igual a cateto oposto, que é 4, dividido pela hipotenusa, que é x. Aqui a gente já é um triângulo retângulo. E o seno de 30 vale quanto? Se a gente for nessa tabelinha aqui, ó, a gente vê que o seno de 30 vale meio. Então, olha só, meio vai ser igual a 4x. Então, quando a gente multiplica cruzado, a gente tem que x é igual a 8. 8 o quê? 8 metros. E agora, para saber o y, a gente pode fazer o cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus é cateto adjacente, que é y, sobre a nossa hipotenusa, que é x. Só que o x vale quanto? Vale 8. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, que vai ser igual a y sobre 8. Quando a gente multiplica aqui, o 8 vezes raiz de 3 sobre 2, a gente tem o valor de 4 raiz de 3 metros. Então, esse seria o valor da nossa viga de baixo, tá bom? Então, achei o valor de x e de y apenas com os valores de seno desses ângulos. Apenas com os valores dos nossos ângulos notáveis. E aí, pessoal, no exercício número 2 está falando o seguinte, ó. Um avião decola em uma trajetória linear formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. E, após certo tempo, ele já havia percorrido uma distância de 1.500 metros. Então, olha só, ele andou 1.500 metros aqui, ó, com uma angulação de 30 graus. Nesse exato instante, qual será a altura deste avião? Então, que altura H ele vai estar aqui? É simples, pessoal. A gente vai fazer o quê? Tá vendo que a altura está no cateto oposto? Se está no cateto oposto, a gente vai fazer o seno de 30 graus, porque o seno de 30 é cateto oposto, que é H, sobre a hipotenusa. A hipotenusa, nesse caso, é quanto? 1.500. O seno de 30 a gente viu que é meio, vai ser igual a H sobre 1.500. Quando a gente multiplica cruzado, a gente vai ter que H vai ser igual a quanto? 1.500 dividido por 2, que dá 750 o quê? Metros. No exercício número 3, a gente tem um triângulo retângulo que possui seus dois catetos com a mesma medida, x, e a medida de sua hipotenusa, 15. Calcule o que se pede. Então, a gente está falando que o triângulo é retângulo, né? Determine as medidas dos ângulos internos B e C. Pessoal, se esses dois ângulos, se esses dois catetos aqui, eles têm a mesma medida e tá num triângulo retângulo, B e C aqui vão ser iguais, porque a gente tem um triângulo, nesse caso, um triângulo isósceles. E se esses dois ângulos aqui estão sendo iguais, cada um vai medir 45 graus, tá? Não precisa nem fazer continha, não. Calcule a medida dos catetos deste triângulo. Também eu posso fazer isso aqui
pelo Teorema de Pitágoras, tá bom? Mas e aí, pessoal, vamos fazer diferente aqui, só para mostrar que os ângulos são iguais. Se eu fizer o seno de B, eu tenho x sobre 15. Se eu fizer o seno de C, eu tenho x sobre 15. Então, a gente já vê que esses dois ângulos são iguais. Se esses dois ângulos são iguais, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, sobra 90, né? Então, aqui vai ser 45 graus e aqui vai ser 45 graus. Aí está pedindo para calcular a medida dos catetos. A gente só precisa calcular o valor de 1x. Eu falei que a gente pode fazer pelo Teorema de Pitágoras, mas vamos fazer utilizando o seno de um deles, né? Então vamos lá. A gente tem que seno de B é igual a x sobre 15. Então, o B, como a gente já sabe que é 45 graus, é igual a x sobre 15. O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2 é igual a x sobre 15. O que acontece aqui? X vai ser igual a 15, que multiplica raiz de 2 sobre 2. Então, essa aqui é a medida de cada um dos meus catetos. Pessoal, já encerramos a matéria da semana 4. Espero que tenham entendido. Bons estudos a todos e até a próxima semana.